Feche seus olhos. Nós já louvamos o Senhor. Nós já sentimos a presença do Senhor através dos louvores. E eu creio que o Senhor vai continuar falando conosco através da palavra. Curva sua cabeça, coloca a mão sobre o teu coração e fala para o Senhor o que você precisa ouvir da parte dEle para a sua vida nesta noite. O que o Senhor precisa para mudar o rumo da minha e da sua história através da palavra dEle. O que Ele quer fazer de mim e de você. Fala para o Senhor nesta noite. Soberano Deus e eterno Pai. Papai querido, eis aqui a minha vida, eis aqui a vida da tua amada igreja. Nós já podemos sentir a tua presença, ouvir o teu falar através de cada louvor ministrado. Mas agora, ó Pai, vem a melhor parte, que é a tua palavra que vem direto do teu coração para as nossas vidas. Papai querido, que a tua palavra que vai ser ministrada nesta noite venha mudar o rumo da nossa história, que nós venhamos, ó Pai, ser cabeça nesta nação. Papai querido, que nesta noite a palavra que vai ser ministrada vai ser uma palavra, ó Pai, que venha de libertação e venha de encontro às nossas vidas nesta noite, porque queremos ser vasos de honra por onde quer que nós passamos, ó Pai. Nós queremos ser instrumentos do Senhor, boca do Senhor nesta nação. Papai querido, nos capacita através da tua palavra, nos cura, nos liberta nesta noite, nos transforma de dentro para fora. Que nesta hora, Pai, nós venhamos esvaziar de nós mesmos, mas que a tua presença venha ser transbordante através da tua palavra na vida de cada um de nós nesta noite. E eu apresento, Senhor, o teu servo. Usa ele, ó Pai, da forma que o Senhor quer, como o Senhor quer, e fala conosco, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pega as vossas Bíblias. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos nesse domingo para alimentarmos da palavra de Deus. Abram vossas Bíblias em João 4. João 4. Amém? A palavra de Deus fala assim: e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isso quase meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, seus filhos, seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus:
vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos, o que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus lhe disse: mulher, crê-me que a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou eu que falo contigo. Podeis assentar, em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela, se nós nos esforçarmos, nós vamos sempre estar aprendendo coisas novas, porque a palavra de Deus, ela está sempre renovando, a cada vez, a cada momento. Você lê o mesmo versículo hoje, ele te dá um sentido. Você lê aquele mesmo versículo daqui 30 dias, ele vai te dar outra direção. Porque a palavra de Deus, ela é assim, ela é verdadeira, ela é vida, ela nos transforma. Jesus, nesse momento que ia passar em Samaria, a palavra de Deus fala que existia, ele para num poço ao meio-dia, mostrando para mim e para você que Deus nunca faz nada aleatório. Ele tem um plano, um projeto na nossa vida, assim como Jesus já tinha um projeto na vida dessa mulher samaritana. Essa mulher foi ao meio-dia pegar água porque ela não queria ver ninguém, ela estava escondendo das pessoas. Talvez as pessoas ficavam apontando o dedo para os defeitos dela, apontando os dedos para os pecados dela. Ela estava se sentindo constrangida naquele momento. Ela não queria ver ninguém. Ela queria ir lá sozinha, pegar aquela água naquele momento e voltar para a sua casa com seus pecados. Porque Jesus não vai ou cedo demais ou tarde demais, onde existia várias pessoas indo buscar água, porque Jesus queria falar com ela. Ele se dispôs a mudar o seu caminho único e exclusivamente para falar com aquela mulher que ia buscar água. Ela ia buscar algo para a sua necessidade pessoal. Mas quando ela tem um encontro com Jesus, Jesus oferece algo a mais, porque Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. Ela ia buscar uma água que estava num poço no fundo. Jesus é a água da vida. Ele já estava sentado ao lado dela, se apresentando, e começa a conversar com ela, começa a jogar nela a palavra: dá-me de beber. E ela, quando vê um judeu, os judeus não conversavam com os samaritanos há vários anos atrás, desde a época do cativeiro, desde a época que os judeus saem também do cativeiro da Babilônia, e aí os samaritanos tentam ajudar, e aí eles não querem, porque não participaram daquele cativeiro, já estavam misturadas as raças deles, não eram mais os judeus puros, e aí eles começam a perseguir, e vira aquela briga, e aquilo vai até os dias daquele momento. E Jesus, mostrando para mim, para você, para nós, mostrando que Deus não faz acepção de pessoas. Não importa se você é negro, se você é loiro, se você é japonês, se você é chinês, o evangelho é para todas as nações. E Jesus, naquele momento, sentado naquele lugar, esperando aquela mulher chegar, começa a liberar a palavra para ela. E aí nós vamos vendo a atitude dela. No momento ela desconfia, não quer, fala para ele: como que você vai me dar água se você não tem nada para puxar a água aí do poço? E começa a conversar, começa a dialogar, aquilo que nós fazemos, dialogando com a palavra, entendendo aquilo que Deus tem de melhor para cada um de nós. Nós vamos aprendendo cada vez mais, através dessa caminhada. Ela também estava aprendendo. Jesus não fala para ela tudo, ele vai conversando aos poucos.
vai fazendo com que a motivação dela, com que a vontade dela fale dentro do coração, que ela pergunte: por que você está aqui? Por que você não tem como pegar dessa água e quer me dar água viva? Por quê? E aí quando Jesus fala: eu vou te dar uma água que vai jorrar para todos sempre, e aquilo chama atenção, porque ela fala assim: se eu beber dessa água, então eu não preciso de estar vindo aqui todo dia. Ela ainda não está entendendo o verdadeiro sentido, mas ela fala: dá-me de beber. O mesmo acontece conosco. Quando nós começamos essa caminhada também não vamos entender de cara, não, mas isso é ter fé no coração. Quando os discípulos começam a andar com o Senhor Jesus, também não entendiam direito o que estava acontecendo, mas simplesmente ouvindo a palavra e sentindo a palavra verdadeira dentro do coração, tiveram uma escolha: vamos seguir Jesus, vamos aprender com Jesus. Tem algo diferente em Jesus que nós não víamos nos saduceus, nos fariseus, no mundo. Ele nos oferece algo que os outros não ofereciam, a palavra verdadeira, e Jesus começa a fazer milagre no meio deles. Aquilo faz com que a fé vá crescendo e eles continuem, mesmo não entendendo direito, continuam avançando. Ou você acha que aquele povo, quando foi tirado do cativeiro, estava entendendo alguma coisa? Aquelas pragas sendo jogadas no Egito? Não estava. Estava sabendo que algo grandioso estava acontecendo, que estava tendo praga, mas mesmo assim não estavam acreditando de verdade, porque a fé vem no caminhar com o Senhor. 40 anos eles tiveram que andar no deserto para receber aquilo que Deus tinha na vida deles. Então você vê que não é da noite para o dia. Essa mulher estava aprendendo, ela estava tendo uma oportunidade também que nós temos, e nós pegamos essa oportunidade, assim como ela e assim como esses grandes homens que andaram com Deus, e estamos fazendo a vontade do Senhor a partir do momento que nós nos reunimos para ouvir, aprender e passar para as pessoas entenderem também, porque esse é o verdadeiro sentido da palavra. Em Lucas 5:8, a palavra de Deus fala assim, Lucas 5:8. Vamos navegar na palavra do Senhor. Lucas 5:8. Lucas 5:8. Lucas 5, do 1 ao 8. Lucas 5, do 1 ao 8. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ali junto ao lago de Genezaré. Jesus estava pregando a palavra. As pessoas estavam se acumulando, se juntando para ouvir. Porque quando a palavra é pregada de verdade, o próprio Espírito de Deus fala através de Jesus, fala através de nós, fala através dos seus discípulos. E essa é a diferença da palavra. E viu estar ali 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Jesus estava pregando, Pedro estava ouvindo, lavando a rede, passaram a noite inteira, não pegaram nada, estavam ali, não estavam fazendo nada. Jesus está pregando, vamos ouvir o que está acontecendo. Por isso que temos que continuar sempre pregando a palavra, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Tem pessoas que vão ouvir, vão odiar, mas amanhã ou depois elas podem estar no meio de nós, porque o verdadeiro sentido da palavra é transformar. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque manda lançareis a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, assenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Por que Pedro falou isso? Porque Jesus estava pregando sobre pecado. Por que Pedro entrou dentro do barco, mas os companheiros e foram de volta? Mesmo pescando a noite inteirinha, não pegaram nada. Eles eram profissionais, eles sabiam se o mar estava para peixe ou não. Mas quando Jesus fala para ele, porque eles estavam prestando atenção naquilo que Jesus estava pregando, a fé foi crescendo dentro do coração. E eles falaram para si mesmos: vamos voltar lá e vamos jogar a rede.
O que nós vamos perder se nós não pegarmos nada? O que nós vamos estar perdendo estando caminhando? Nós vamos sempre ganhar quando nós caminhamos na palavra de Deus. Da mesma maneira que Jesus vai ao encontro daquela samaritana que não estava esperando, porque existiam várias pessoas naquele lugar, e Jesus escolhe a mais pecadora daquele momento, provavelmente, porque era caluniada, porque estava com o coração quebrantado, não queria ver pessoas, porque todas as pessoas que olhavam para ela, ficavam julgando ela, das atitudes, da vida que ela tinha vivido, e Jesus dá uma oportunidade única na vida dela, com a sua palavra poderosa. A mesma coisa acontece aqui na vida de Pedro e dos discípulos que estavam com ele, acreditando, depois de ouvir a pregação do Senhor Jesus, lançam a rede e a rede enche de peixe, porque acreditaram de verdade naquilo que Jesus estava falando. E quando Pedro se entrega e fala: não afaste de mim, porque eu sou um homem pecador, porque ele estava ouvindo a palavra, ele estava fazendo comparações da palavra com a vida dele. Jesus estava pregando a palavra para aquela mulher, também ela estava comparando a vida dela com a palavra que ele estava pregando, mas sabia que aquela palavra tinha poder para transformar a vida dela e deles. Jesus fala para Pedro: não temas, de agora em diante será pescador de homens, porque eu vou te usar. Você vai andar comigo, vai andar sobre as águas, vai ver coisas que nem imaginariam ver, porque é assim quando nós caminhamos com Deus. Cada dia que passa, cada momento que a gente vai crescendo, vamos vendo coisas que Deus vai fazendo nas nossas vidas, milagres que Ele faz, e às vezes nós nem acreditamos. Às vezes o milagre é tão rápido e tão forte que às vezes a gente fica até duvidando: mas será que foi Deus mesmo que fez isso na minha vida? Pois foi, é nossa força de vontade, a fé continua avançando, crescendo nessa palavra. Olha o que esses discípulos estavam fazendo agora: abandonaram tudo que eles estavam fazendo para seguir o Mestre, sem saber para onde estava indo, mas sabia que algo de bom tinha naquela palavra, e para aquilo crescer dentro do coração, eles tiveram que acompanhar Jesus. Não os milagres, mas aquele que faz o milagre. Em Lucas 7,36, a palavra de Deus fala assim, 7,36. E rogou um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Que fala de uma pecadora, como aquela samaritana. Também era pecadora. As pessoas a julgavam, assim como talvez julgavam nós também antes, porque também passamos por dificuldades, momentos difíceis, e as pessoas têm mania de julgar você quando você está no mundo. Mas quando Deus te pega pelos seus braços, Ele te abraça e fala: agora você faz parte do meu povo, agora você começa do zero, eu vou te ensinar tudo sobre essa palavra. E as pessoas não vão poder julgar você, porque eu sou o verdadeiro juiz dessa terra. E eu que vou caminhar junto com vocês, ensinando, assim como eu fiz com os discípulos, com todos aqueles homens que andaram, Moisés, todos esses grandes homens, Noé, Isaías, Jeremias. E assim Ele faz nas nossas vidas. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falando consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia e qual é a mulher que o tocou, pois é uma pecadora. Ele estava julgando a mulher, estava julgando Jesus também. Só que ele não sabia que Jesus era Deus. Jesus tinha acabado de curar esse fariseu. Ele tinha curado ele. Mas ele achava que a cura que ele tinha recebido não era o suficiente, que aquela cura da mulher era inferior a dele, porque talvez ele tinha curado os pecados dela, ele tinha outro tipo de doença, coxo. E aí o que acontece?
começa a julgar aquela mulher, e Jesus Cristo olha dentro do coração, porque Deus sabe tudo que está dentro do nosso coração. Ele conhece o profundo dos nossos pensamentos, e é ali que Ele age nas nossas vidas. Por isso que essa palavra tem poder, porque ela vai lá dentro e começa a transformar a gente de dentro para fora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a te dizer. E ele disse: dize, mestre. Ele curou ele de lepra, Simão leproso. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 denários e outro 50. E não tendo ele com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Dize, pois, qual deles amará mais? Ele fez essa pergunta para Simão, porque Simão tinha sido curado de uma lepra, aquela mulher tinha sido curada de alguma coisa que eles ficavam julgando. Poderia ter sido uma prostituta, poderia ter sido qualquer coisa nesse sentido. Jesus a curou também. E ela agradece tanto, mesmo sabendo que ela ia ser julgada naquele lugar, ela vai prestar honras a Jesus. Porque ela queria agradecer aquilo que ele tinha feito de verdadeiro na vida dela, transformada. Agora ela não precisava mais sentir vergonha do mundo. Porque agora ela fazia parte do povo do Senhor Jesus, e o povo de Deus é o Senhor Jesus que cuida, é Deus que cuida, que transforma. Quando Simão julga, o Senhor Jesus fala para ele que existia pessoas que estavam devendo muito, pessoas que estavam devendo bem, mas tudo era pecado, todos eles foram perdoados. Qual que agradeceu mais? Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. Olha o tanto que a palavra de Deus é poderosa. Na simplicidade que o Senhor Jesus, através dessa palavra, Ele muda a nossa vida. Ele muda a nossa concepção, a nossa maneira de pensar. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê tu esta mulher, entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta rogou-me os pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculos, mas esta, desde que entrou, não tem cansado de me beijar os pés. Beijava os pés ainda. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os pés com unguento. Por isso te digo que os teus muitos pecados serão perdoados, porque muito amou. Mas aquele que pouco é perdoado, pouco ama. Por isso que o evangelho ele vem para os pecadores. Jesus fala: eu vim para os doentes. Porque os sãos nunca vão achar que precisam de cura, porque tem uma vidazinha mundana que acha que está boa e vai levando até o final. Só vão procurar a Deus quando alguém da família está doente, morrendo, quando tem câncer, quando alguma coisa nesse sentido acontece, aí vão procurar a Deus para barganhar com Deus, porque o ser humano gosta de barganha, porque o mundo é barganha. O mundo te dá algo e pede algo em troca. Pode ter certeza, Deus não faz isso. Ele já deu seu filho para nos salvar antes de nós termos nascido. Existe um amor maior do que esse? Por isso que o Senhor Jesus Cristo fala: não julgue ninguém, não julgue esta mulher, porque ela está aqui agradecida, e você nem agradecido está, porque acha que aquilo que eu fiz para você não foi o suficiente, você não tinha pecado nenhum. Por isso Jesus chega ao lado daquele poço, a água da vida. Aquela mulher ia buscar uma água para satisfazer as suas necessidades, e Jesus, sendo a água da vida, entrega para aquela mulher a palavra e muda a vida dela completamente. E o evangelho mostrando para nós que vai sempre na contramão daquilo que a gente conhecia antes, porque ele escolhe de dentro de uma cidade a mulher que as pessoas não queriam nem olhar, e quando olhavam criticavam, caluniavam, apontavam o dedo para ela. Por isso que ela naquele momento estava indo sozinha procurar água, e ela foi procurar a água para beber e voltou para a cidade com a água da vida. Mas nós já vamos chegar lá. Em João 5:1 a palavra de Deus fala assim, João 5:1, João 5, 1 ao 9. Depois disso havia uma festa entre os judeus. Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse.
Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Jesus Cristo vai numa festividade, chega no tanque de Betesda, a qual existia um ditado popular, coisas do homem, que naquele tanque, em determinado tempo, um anjo movimentava as águas. E quem primeiro caísse naquele lugar, saía sarado. Mas lembra de uma coisa, Deus não é Deus de confusão. Então, provavelmente, qualquer vento que dava naquela água, alguém pulava lá dentro. Qualquer passarinho que entrava para beber, alguém pulava lá dentro, porque a água se movimentava. Então, Deus não é Deus de confusão. Então, isso era invenção dos homens. Ditado popular. E aí acontece que Jesus resolve passar naquele lugar e mostrar o verdadeiro milagre. Assim como aquela mulher, quando ela fala, esse tanque, o Senhor é mais poderoso do que Jacó, porque ele deu esse tanque para o seu filho José. E aqui bebeu Jacó, bebeu José, bebeu o gado, e o Senhor tem mais poder do que eles. E o Senhor Jesus pega e fala para ela: quem beber dessa água tornará a ter sede. Não é verdade? Todos nós sabemos. Estamos com sede, bebemos daquela água, mas mais tarde um pouquinho nós vamos ficar com sede de novo. Quando Jesus fala isso para ela, ela falou ter alguma coisa diferente, não é? Isso é verdade o que ele disse. Aí que Jesus fala: essa água você vai ter sede, mas se eu te der da minha água, nunca mais terá sede, nunca mais precisará, né? Você terá água jorrar dentro de você a eternidade da sua vida. Mas vamos voltar para o tanque de Betesda. Existia um homem ali que tinha 38 anos, era coxo. Não tinha a mínima possibilidade. Existiam várias pessoas, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Existiam várias pessoas. Por que Jesus escolheu aquele? Porque aquele não tinha a mínima possibilidade de entrar naquele tanque. E se ele estava ali há 38 anos, ele tinha força de vontade. Jesus pega essas pessoas que têm força de vontade e trabalha o espiritual dentro do coração. Pensa num povo que ganha a alma para o Senhor, são esses. Jesus Cristo sabia. E aí chega nele e pergunta, porque Deus nunca faz as coisas sem que nós saibamos. Vai acontecer algo na sua vida e acontece, mas eu não estava esperando. Não, Deus nunca deixa seu povo enganado. Ele sempre vai falar antes para vocês: vou fazer isso na sua vida, vou continuar fazendo, vou abrindo portas que ninguém fecha, fecho portas que ninguém abre. Basta continuar com a fidelidade, caminhando. E Jesus chega naquele homem e fala: que queres que eu faça? E aí Jesus fala: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. E você acha que depois desse milagre ficou pessoas ao redor daquele tanque esperando as águas movimentar? Provável que não, né? Porque o verdadeiro milagre aconteceu ali. Porque o verdadeiro Deus estava ali no meio daquele povo, mostrando para eles: eu agora estou aqui no meio de vocês. E eu faço milagres e eu curo e transformo também. Eu não faço metade de um milagre, eu faço um milagre completo na vida de todos vocês. Porque Deus começa nos milagres na nossa vida espiritual. Depois Ele vai operando na nossa vida financeira. E aí tudo vai operando, vai trabalhando no nosso. Nós desenvolvemos, crescemos espiritualmente. Porque nós colocamos Deus em primeiro lugar, igual está a palavra: colocar Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Tem que ter fé no coração, acreditar de verdade nessa palavra, e o Senhor vai transformando as nossas vidas. Em João 11:34, a palavra de Deus fala assim, João 11:34. João 11:34. E disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra.
Marta, irmão do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito, se creres verá a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu pensei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai e o deixai ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Agora eu pergunto para vocês: se aquele povo não tivesse tirado a pedra, Jesus tinha feito o milagre? Claro que não. Para fazer um milagre, nós temos que acreditar nele. E a palavra de Deus, ela serve para que isso cresça dentro de nós. Jesus já havia estado na casa de Marta, Maria e de Lázaro, pregando o evangelho. E eles levaram Jesus para dentro do seu lar e cuidaram, alimentaram, e ouviram a palavra e foram alimentados por aquela mesma palavra, que é essa que nós estamos aqui sendo alimentados hoje. No momento que eles achavam que Jesus não tinha mais condições de curar o seu irmão, porque quando eles vão avisar, Lázaro ainda estava doente, mas Jesus não vai naquele momento, porque ele tinha um propósito, a hora certa e o tempo certo de Deus. Isso significa para nós: existe o tempo e o momento certo do Senhor operar nas nossas vidas. A árvore vai dar o fruto, a árvore de Deus dá o fruto no tempo de Deus, e esse fruto serve para alimentar milhares e milhares de pessoas. O que Jesus fez na multiplicação de pães e peixes, mostrando que essa palavra tem poder. Aqui nesse momento, quando as pessoas já achavam que não tinha mais jeito, não tinha como mais, já tinha sido morto, já 4 dias, estava fedendo dentro de uma caverna, mas Jesus mostra e fala para nós que se nós tivermos fé, não importa a situação que nós estivermos passando, o milagre acontece no meio de nós. Se nós tivermos fé de verdade, não importa a tribulação que você vai passar, que nós vamos passar, porque isso é propósito de Deus para crescimento. Fala para mim agora, se esse povo não ficou com a fé muito maior do que já era quando Jesus faz esse milagre. Fala para mim, se Maria, Marta, naquele momento que o Senhor Jesus Cristo ressuscita Lázaro, fala: tira essa pedra. Eles ficaram assustados, falaram: gente, mas como que nós vamos tirar a pedra? O homem já tem 4 dias que está aí. Mas aí eles olham para trás e vê os milagres que Jesus já havia feito. Olham para trás e vê a palavra de Jesus dentro dos lares deles, e aquilo faz com que eles acreditem de verdade. O que nós estamos fazendo aqui nesse lugar, saindo da nossa zona de conforto, tira a pedra. Tiraram, o milagre aconteceu. Jesus está sempre no meio de nós, nos fortalecendo, e esse povo se torna povo de Deus, e a palavra de Deus fala que muitas pessoas creram através desse milagre, porque esse milagre aconteceu por causa da fé de Marta e de Maria, e Jesus estava trabalhando no coração daquela samaritana. Os discípulos chegam vendo Jesus conversando com uma mulher, aqui já era proibido na lei deles, e ainda uma mulher samaritana, de maneira nenhuma, mas eles já conheciam Jesus, já estavam andando vários anos com ele, sabia que existia um propósito ali, não estavam entendendo o que estava acontecendo, ficavam caladinhos ouvindo, porque a fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Em Mateus 9,9, nós já estamos terminando, Mateus 9,9, a palavra de Deus fala assim, 9,9. E Jesus, passando adiante dali, viu sentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se junto com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come com vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessita de médicos são, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, porque não vim para chamar os justos,
mas os pecadores ao arrependimento. Por quê? Não vim chamar os justos, mas os pecadores. Por quê? Porque o pecador se arrepende, o justo não. Aquele que acha que nunca matei ninguém, tem a vida boa, nunca usei droga, nunca bebi, sou um homem trabalhador, esse não vai ser convertido nunca na vida. Porque para ser convertido você tem que passar por dificuldades, o que nós já passamos. Por isso, a igreja verdadeira na fé, ela é firmada junto com as pessoas pobres e humildes. Porque são eles verdadeiramente que continuam avançando na dificuldade. Os abastardos, aqueles que têm dinheiro, vêm um pouquinho barganhar com Deus, chega aqui, dá uma barganhadinha, depois some. Por quê? Porque não tem coração aberto, porque não acredita de verdade no Evangelho. O pobre sofrido acredita, ele já passou, nós já passamos por dificuldades, nós sabemos verdadeiramente o sentido do Evangelho, da palavra de Deus. E a igreja, quando ela está preocupada com os pequenos, é que ela cresce, lembra disso. A preocupada com coisas materiais, ela vai até um determinado momento, depois ela excomunga no chão de novo. É desse jeito, pode observar, a igreja cresce, está cheia, depois você passa lá, não tem mais ninguém. Por quê? Porque não estava preocupada com os pequenos, e sim com os grandes. E para finalizar, em João 4:28, a palavra de Deus fala assim, João 4:28, João 4:28... Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E a palavra de Deus fala que Jesus ficou 2 dias naquela cidade. Está vendo como que é a palavra do Senhor? Ela bebeu da água da vida naquele momento e ela esqueceu até o cântaro. Ela esqueceu aquilo que ela tinha ido fazer lá, que era buscar água para a sua necessidade. Mas quando Jesus pregou o Evangelho para ela, ela quis repartir aquilo que ela tinha recebido com as pessoas. Porque o Evangelho envolve pessoas cada vez mais. Por isso que o Senhor Jesus fala, amar o próximo como a si mesmo, né? Amar o próximo e amar a Deus de todo o teu coração. E Deus sabe o que faz no meio de nós. Aquela mulher foi transformada porque era uma pecadora e porque ela ouviu a palavra. Tudo aquilo que Jesus foi falando, ela foi assimilando. Aquilo que ela teve dúvida, ela perguntou, e Jesus responde, porque essa palavra responde às nossas dúvidas, às nossas dificuldades, os nossos medos, está tudo aqui dentro. Se você falar com o Senhor, Ele vai responder de todas as maneiras que você imaginar, porque não há limites para Deus responder cada um de nós. E através dessa palavra, essa samaritana foi transformada e o Senhor Jesus ganhou muitas pessoas nessa cidade. Sabe por quê? Porque Ele veio para nós, que temos fé no coração, e que não importamos com as dificuldades, e que sabemos que agora fazemos parte desse povo maravilhoso que anda com o Senhor Jesus. E por isso eu agradeço essa oportunidade, por isso eu agradeço mais essa palavra, e que ela venha ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar nos transformando de fé em fé, de glória em glória. Amém? Glória a Deus. Amém? Quem precisa de oração? Então vamos unir a nossa fé, né, e apresentarmos a nossa família, os irmãos que não puderam vir, que o Senhor venha alcançá-los. Soberano Deus, eterno Pai, Papai querido, nós te louvamos pela Tua palavra nesta noite. E nesta hora, ó Pai, nós unimos a nossa fé e apresentamos a nossa família, a nossa parentela, apresentamos os irmãos que não puderam vir, que o Senhor venha alcançá-los nesta noite, ó Pai, com as bênçãos sem medidas do Senhor. Papai querido, da mesma forma nós apresentamos os nossos vizinhos, cada um que ouviu nesta noite a Tua palavra. Alcança cada um deles, ó Pai, da mesma forma, com as bênçãos do Senhor, com a paz do Senhor, com o refrigério do Senhor. E apresentamos essa semana que se inicia, diante da Tua presença, nós apresentamos os nossos locais de trabalho, nós apresentamos, Senhor Jesus, os ônibus que levam os alunos para a faculdade,
Nós apresentamos, Senhor Jesus, cada vida, ó Pai, que tem trabalhado lado a lado conosco. Papai querido, que o Senhor venha alcançá-los nesta noite, que o Senhor venha nos capacitar e capacitar cada um deles, quebrando as barreiras, os impedimentos, tirando toda inveja, tirando, Senhor, tudo que não provém do Senhor. Mas que o Senhor, ó Pai, venha nos capacitar e venha guardar a nossa entrada e a nossa saída. Ó Pai, nós te pedimos nesta noite e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.